Bom dia, boa tarde, boa noite e feliz ano novo. Afinal de contas, é o nosso primeiro programa em 2022, que é um ano que promete ser bastante importante, não é? Afinal de contas, nós temos eleição esse ano e tem uma série de questões que devem entrar na ordem do dia. E hoje nós temos um convidado super, hiper especial, que é o Luiz Cláudio Marculino, que atualmente é vice-presidente da CUT, mas foi presidente do Sindicato dos Bancários de 2002, 2004 até 2010. E em 2010 também foi deputado estadual, responsável por uma série de políticas públicas sobre as quais a gente vai falar. Bom dia, Luiz Cláudio. Tudo bom? Você prefere que te chame de Luiz Cláudio ou Marcolino? Me conta. Não, tanto faz, né? Uma parte, Raquel, me chama de Luiz Cláudio, outro de Marcolino, né? Outro de Luiz, mas né, Luiz Cláudio Marcolino tá bom. O Marcolino também como eu falei, é um dos nomes mais conhecidos que tem hoje na categoria bancária, no movimento sindical, é Marcolino, que é o sobrenome. Então, eu queria primeiro agradecer o convite, Raquel, Mauro, né, de poder conversar com vocês hoje aqui na Rádio Madalena, o primeiro programa do ano. Esse ano é um ano que promete, é um ano de esperança, né? Um ano aí de muita resistência, de muita luta e também de muita esperança. Então, queria agradecer o convite, um bom dia a todos e todas, feliz ano novo para todo mundo que está nos ouvindo. Perfeito. Marcolino, você começou militando na época do movimento estudantil, né? E depois disso participou, inclusive, do governo da Luiza Erundina, como prefeita de São Paulo, do Haddad, Fernando Haddad, do Lula. Conta um pouquinho da tua trajetória nesse pedaço, por favor. Então, para a gente é importante a construção da nossa militância, que eu vim ali fruto ali do pós-ditadura militar, né, 84, 85, né, eu comecei uma militância no movimento estudantil, né, de 86 até 88, nós reestruturamos o Grêmio Estudantil no Colégio Alberto Conte, né, na região de Santo Amaro, Zona Sul, né, logo nesse período, na sequência, a Luiz Erundina, né, ganhou a Prefeitura de São Paulo em 88 e assumiu em 89 a Prefeitura de São Paulo, e eu coordenava, na Zona Sul de São Paulo, nós chamávamos de micro-região de Interlagos. Né, a Luiz Erundina, ela dividiu as cidades em regiões, né, da cidade, né, onde discutia políticas públicas. Vou dar um exemplo. Né, a gente recebia nessa micro-região de Interlagos, às vezes, 7 quilômetros de asfalto. Então, a gente coordenava, ali na época, 73 bairros, reunia esses bairros uma vez por mês, e ali discutia onde é que ia ser aplicado aqueles 7 quilômetros de asfalto. Né, às vezes tinha linha de ônibus, a gente discutia, né, com a comunidade, via os locais onde tinha, né, ausência de linhas de ônibus, ou onde tinha poucos ônibus. A gente discutia na época ainda junto com a CMTC, que era a empresa de transporte que coordenava, né, os ônibus na cidade de São Paulo, mais a Secretaria de Transporte, e definia onde é que ia ser alocado ou aumentado o número de ônibus na Zona Sul de São Paulo, na região de Interlagos. Né, urbanização de favela, né, a parte de estruturação de creche, de escola, era todo um trabalho que a gente desenvolvia. Né? Então, eu acabei vindo do movimento estudantil, né, aos poucos indo para o movimento popular, a partir da microrregião de Interlagos, que é como se fosse um orçamento participativo, e na sequência, né, fui em 91 para o movimento sindical. Né? Então, foi um processo de construção, né, o estudantil, o popular e, na sequência, o movimento sindical. Uhum. Eu lembro também de ter contribuído, de alguma maneira, para a eleição da Luiza Erundina, porque eu fiz pesquisa qualitativa para ela, e na época o pessoal achava que o PT devia amenizar a imagem e colocava ela de blusa cor-de-rosa, colar de pérola. E aí eu dizia, pô, quem te conhece não está te reconhecendo. Quem não te conhece pergunta quem é essa senhora que o PT resolveu convidar para ser candidata. Aí ele imediatamente arrancou o colar e começou a contar quem era ela, etc, etc. E aí, bum, foi eleita. Foi ótimo. Foi muito legal. Mas você também entrou no Sindicato dos Bancários, né? Você chegou a ser presidente do Sindicato dos Bancários durante qual período mesmo? Então, a trajetória do movimento sindical, né, começou em 91, né, fui convidado, assim, eu fiz a greve dos bancários em 1990,
aí passei a ter contato com a direção do sindicato, ainda muito jovem, tinha, né, 20 anos na época. Aí fui convidado, né, depois de uma greve que durou 11 dias, em 1990, a participar da direção do sindicato. Na época eu fiz um diálogo, na época do João Carneiro, né, a Nice, que era da região ali do Jabaquara, do Ricardo Berzoini, que seria secretário-geral do sindicato. E como o SEC e o Itaú eram um banco importante para a construção, né, de uma chapa do sindicato, eu trabalhava no Banco Itaú, fui convidado, né, para fazer parte da diretoria do sindicato, entrei em 91, né, eu fui diretor de base, depois fui secretário de formação por 2 mandatos, secretário-geral por 2 mandatos, e assumi a presidência do sindicato de 2004 até 2010. Né, peguei justamente no período do governo Lula, né, quer dizer, quando o Lula assume a presidência do Brasil em 2003, eu estava como secretário-geral, o Vacari era o nosso presidente do sindicato, e eu assumi a presidência do sindicato em 2004. É um período importante, né, da democratização e do fortalecimento, né, da economia e da política do nosso país. Eu estava à frente de um sindicato importante, né, naquele momento. Foi muito rico para a gente estar presidente do sindicato, né, no período onde o Lula era o nosso presidente do Brasil. Sim, com certeza deve ter sido extremamente rico. Mas os sindicatos bancários também continua extremamente rico, né? Em termos de participação de mulheres, por exemplo, na direção, né? E em termos de projetos sociais que ele oferece, como, por exemplo, o Basta, né? Você não quer falar um pouco disso também? Então, para a gente é importante, né, Raquel, o nosso sindicato sempre teve uma trajetória importantíssima, né, na questão tanto da política como políticas públicas também no nosso país. Nós tivemos um papel importante na época das diretas já, na redemocratização do país. Nós tivemos dirigentes importantíssimos como Luiz Gusquem, Augusto Campos, Gilmar Carneiro, que foram lideranças importantíssimas no cenário político e econômico do nosso país. O nosso sindicato, ele sempre foi um sindicato vanguarda em pensar políticas públicas. Acho que o primeiro sindicato, né, um dos primeiros que alavancou a luta por direito à creche, né, foi os sindicatos bancários, com outras mulheres, com outros companheiros, com outros movimentos também, mas, né, as mulheres no sindicato, né, sempre levantaram essa bandeira e conquistamos, né, o auxílio creche ainda no final da década de 80. Né, o nosso sindicato, né, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, teve um papel importante, né, na luta contra as privatizações, né, na luta pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós tivemos um período ali de ataque ao movimento sindical ainda no governo FHC. Nós tivemos muitos trabalhadores da Caixa Econômica Federal que foram demitidos, né, durante um período da greve. Né, foram 110 companheiros, né, o mesmo ataque que teve na época da Petrobras também, né, onde muitas pessoas foram demitidas, trabalhadores mortos naquela greve, né, da Petrobras de 95. E os sindicatos bancários sempre têm um papel importante, né, nessa luta. Ainda também nós podemos contar na história recente, no impeachment do Collor, em 92, né, foi um trabalho bacana que nós fizemos na época de mobilização, né, na cidade de São Paulo, né, ajudando na articulação, né, dos movimentos sociais na época também. Né, conseguimos derrubar o Collor, né, com as movimentações de rua. Né, combinado com isso, né, nós tivemos diversas ações na cidade, no estado de São Paulo, e que combinou com a questão do impeachment do Collor. Então, rapidamente um pouco dessa trajetória, mas sempre nós valorizamos muito a participação das mulheres, né, dos negros, da população LGBT, que mais hoje, né, na estruturação das políticas internas também do sindicato. Nós fomos construindo, ao longo da década de 90, direitos importantes como Vale Alimentação, Vale Refeição. Nós conquistamos a participação nos lucros de resultado em 1995. Né, conquistamos uma cláusula de igualdade de oportunidades, que hoje é uma das poucas categorias que tem uma cláusula que trata a igualdade de oportunidades, né, entre homens e mulheres, né, entre negros e brancos. Né, conseguimos, né, construir, né, na mesa de negociação uma cláusula que dialoga sobre assédio moral e conseguimos também essa cláusula que é a questão do basta de violência. Né, hoje a questão do basta de violência já é uma ação que a gente tem desenvolvido, inclusive, né, internamente dentro do sindicato, a partir de reflexões, né, nos locais de trabalho,
e já estamos desenvolvendo um trabalho também nas regiões, hoje principalmente na Zona Leste de São Paulo, né, onde temos uma companheira que está designada pelo sindicato, né, que é uma advogada, né, que é justamente para fazer o acolhimento, para fazer o diálogo, né, sobre a violência doméstica e fazer os encaminhamentos necessários, seja uma casa de passagem, né, seja, né, como eu falo, um movimento, né, para garantir a proteção à mulher. Então é um debate que muitas vezes o pessoal acha que é só do poder público, né? E o nosso sindicato ele teve esse papel, né, teve esse olhar de olhar para as trabalhadoras, né, da Zona Leste de São Paulo no primeiro momento. Hoje estamos começando a ir para outras regiões, mas justamente com essa preocupação, né? É importante que uma sociedade justa, né, ela não tenha, né, a violência, né, sobre qualquer pessoa, mas principalmente sobre a mulher na nossa cidade. Então esse é um pouco das ações que o nosso sindicato desenvolveu, mostrando a importância que ele tem. Além de defender o emprego, salários, condições de trabalho dos bancários, nós sempre tivemos essa preocupação também, né, com as questões importantes da nossa cidade, do nosso estado. Eu lembro disso porque antes mesmo de terem tomado o sindicato, sido eleitos, enfim, eu lembro que a gente fugia daquele calçadão, inclusive da polícia que queria bater, e eu tinha um amigo fotógrafo que ficou bem embaixo do bastão do policial, porque ele achava que era o melhor ângulo. Falei, meu, sai daqui, cara! Bom, não, eu quero esse melhor ângulo. E depois que a primeira diretoria nossa acabou sendo eleita, viram que o movimento feminista se encontrasse lá no sindicato dos bancários, né? Então foi muito muito importante para nós todos e parece que realmente começou cedo essa tradição de olhar para a sociedade de um modo geral. E eu lembro também de ter visto mais recentemente uma moça que entrou no caixa do banco e apresentou um bilhete dizendo: tem um cara me seguindo. E imediatamente foi feita alguma coisa, né? Chamada a polícia, etc. e tal, né? Então, muito legal essas coisas todas que você contou e super importante que a gente tenha trabalhadores a favor da sociedade de um modo geral e não só dos seus interesses específicos, que são respeitáveis, absolutamente respeitáveis. Mas também, depois disso, você fez parte também do governo do Fernando Haddad e você teve um papel no governo Lula. Você não quer contar um pouquinho isso também? Não, com certeza, Raquel. E acho que você comentou um pouco aí de uma companhia importante, foi a Tita Dias também, na direção do sindicato, né? Chegou a ser vereadora na cidade de São Paulo. Nós tivemos a Cir Rangel também, que também passou pela diretoria, a Glorinha Abdu, né, que era da nossa caixa, depois do Banco do Brasil, perdemos ela, né, agora há pouco tempo, mas uma pessoa brilhante, né? Assim, nós sempre tivemos mulheres de lutas na frente do sindicato. Hoje, né, a nossa diretoria, nós temos a Ivone, né, uma mulher negra, que assumiu a presidência do sindicato. Antes da Ivone foi a Giovande que me sucedeu, né, quando eu deixei a presidência do sindicato em 2010. Né, também hoje uma guerreira, né, que está também central em todos os trabalhadores. Então o nosso sindicato ele passou a ter uma tradição também, né, e como eu disse, foi um debate que foi feito internamente no sindicato, onde a maioria, né, da diretoria era composta por mulheres, e desde quando o sindicato ele foi constituído em 1923, nunca teve uma mulher à frente do sindicato, né? Por mais que passamos mulheres guerreiras, né, na diretoria do sindicato, não tínhamos mulheres ainda na presidência. Então, primeiro assumiu a Juvande em 2010, quando eu me licenciei, né, para assumir como deputado estadual. E logo na sequência, depois de 2 mandatos, assumiu a Ivone. Nós já estamos preparando agora a sucessão também da Ivone, né? Com certeza será mais uma mulher também na presidência do nosso sindicato. E essa tradição que a gente tem, como eu falei, de fazer com que o empoderamento da feminino, o empoderamento, né, dos negros, o empoderamento dos jovens, dos espaços internos de poder do sindicato, isso nos abre condição e espaço também de depois ter quadros do nosso sindicato, né, ocupando espaços públicos também. Então eu acabei assumindo a DESAMPA, que era a Agência de Desenvolvimento de São Paulo, na prefeitura do Fernando Haddad. Né, na DESAMPA a gente fez um trabalho importante, né, que nós criamos o CAT Móvel Meio Móvel,
Por quê? Na cidade de São Paulo, nós temos regiões periféricas, né, como a cidade de Tiradentes, a região de Perus, Brasilândia, né, a região do Capela do Socorro, Parelheiros, Embu e Campo Limpo. E muitas vezes, Raquel, as pessoas não têm a dimensão das necessidades, né, que essas regiões têm. Então, nós somos em lugares onde a pessoa não tinha um passe, não tinha um dinheiro sequer para tirar uma carteira de trabalho, né, para poder procurar um emprego. Como é que você consegue arrumar um emprego se você não tem sequer, né, um valor, né, para você poder ir até, né, uma região mais central para poder tentar uma vaga de emprego? Então, nós criamos na época esse CAT móvel, esse MEI móvel, que era uma forma de você formalizar, né, o pessoal empreendedor, né? Quando a gente fala o MEI, né, entendendo a importância do MEI, para quem que era? É para aquela mulher que faz salgadinho, né, aquela bordadeira, costureira, né? O MEI era para isso, né? Hoje eles virtuaram o MEI, né? Hoje o pessoal troca uma vaga formal de trabalho por um MEI, por um CNPJ. Mas a proposta mesmo original do MEI era trazer para essas pessoas que já são empreendedoras, né, nos bairros, né, uma forma de gerar renda, gerar uma formalização, e a gente construiu, né, pela Secretaria do Trabalho, esse bem móvel. E fizemos ali um trabalho junto com a Secretaria também das Mulheres. A Denise Motadal era a secretária, e a gente começou a fazer um trabalho, né, combinado com o CAT Móvel e Imóvel, com um trabalho decente, né? Então, a gente tinha um ônibus da prefeitura, né, que ia também nos bairros da cidade de São Paulo, né, fazia o debate do empoderamento feminino, né, das políticas públicas voltadas para as mulheres, e junto com isso a gente discutia a questão do mercado de trabalho pela Secretaria do Trabalho. Então, foi um trabalho transversal que foi feito, né, ainda com a Denise na Secretaria também da Mulher na Prefeitura de São Paulo. Na DESAMPA, nós criamos também ali o Vaitec, né? O Vaitec era uma forma de você, né, potencializar, né, as startups, né, principalmente muitos jovens se qualificou para pensar políticas públicas a partir, né, da tecnologia. E tinha ali uma premiação, tinha ali um valor que a pessoa tinha depois para que aquele projeto que ele tinha pensado ele pudesse ser executado depois. E nós temos um projeto importante também na DESAMPA, que foi as compras públicas. A gente conseguiu, né, fazer um projeto de lei, depois encaminhado pelo prefeito, aprovado depois na Câmara, depois com os decretos da Prefeitura, era para garantir que a micro e pequena empresa e o pessoal que a gente fala das cooperativas pudesse participar das licitações na cidade de São Paulo. Que muitas vezes uma licitação, né, para compra de material escolar, uniforme escolar, a compra de merenda mesmo para a creche, para as escolas, só quem ganhava as licitações eram os grandes empresários, né? O pequeno empresário, o micro e pequeno empresário e as cooperativas não tinham como participar. Então nós mudamos a legislação, criamos um projeto de lei que chama de compras públicas, que foi para garantir que cooperativas e micro e pequena empresa tivessem a oportunidade de poder participar do processo de licitação municipal na cidade de São Paulo. Então foi um trabalho que nós fizemos pela DESAMPA também e foi um trabalho importantíssimo. Legal, muito legal, muito legal. Agora, depois disso, foi depois disso que você virou deputado estadual? Eu Não, sei. eu estive como deputado estadual antes desse período. Eu fui deputado estadual de 2011 até 2015. Aí, quando eu Certo. deixei de ser deputado estadual, eu acabei saindo candidato a deputado federal em 2014. Né? Tive quase 79 mil votos, fiquei como primeiro suplente. Né? O Berzoini, que era o nosso deputado federal dos bancários, ele foi convidado para apresentar Dilma. Né? Já tinha uma crise no parlamento, né, no final de 2014. Aí ele foi convidado pela presidenta Dilma, né, para ser um ministro e pudesse dialogar com o Congresso Nacional. Né? Com isso, ele não foi mais candidato. Faltando 3 meses para a eleição, deixei de ser candidato a deputado estadual, passei a ser candidato a deputado federal, tive quase 79 mil votos, muito bem votado. Se tivesse mantido ainda a disputa com o deputado estadual, tinha sido um dos mais votados do estado de São Paulo, mas a gente, como diz, nós somos soldados, né? Temos um projeto que é coletivo, não é um projeto meu, não é um projeto, né, dos bancários, é um projeto do movimento sindical, do movimento social. Naquele momento seria necessário eu sair candidato a deputado federal, né, não consegui me eleger, né, fiquei na primeira suplência, mas na sequência eu já fui convidado pelo prefeito Haddad, né, para assumir a DESAMPA, que era a Agência de Desenvolvimento de São Paulo. Aí, logo depois também, no estado de São Paulo, nós tínhamos uma precariedade aqui, que era a relação dos trabalhadores,
né, via Ministério do Trabalho. Então, a gente percebeu que teve um desmonte, né, no estado de São Paulo, do Ministério do Trabalho. E aí eu fui convidado, na época, pelo governo da presidenta Dilma, né, para assumir o Ministério do Trabalho. Né? Então, eu fui superintendente do Ministério do Trabalho aqui no estado de São Paulo. Né? Então, eu acabei virando superintendente do Ministério do Trabalho, né, com um propósito claro. O primeiro era reestruturar, né, o movimento, como é que fala, os comitês sindicais no estado de São Paulo, porque você tinha muitos sindicatos, e os sindicatos eles não estavam sendo mais valorizados ou reconhecidos, né, para fiscalizações no estado de São Paulo. Né, teve um desmonte na estrutura do Ministério do Trabalho. Então, quando entra uma fiscalização, né, que a gente fala que é uma fiscalização, né, sobre condições de trabalho, muitas vezes o fiscal e o auditor, em vez dele pegar e fiscalizar a empresa, ele fiscalizava o sindicato com as contribuições assistencial. Né? Tinha trabalhador que morria na fábrica, né? Em vez de ser feita uma avaliação, né, para resolver o problema que gerou, né, aquela morte, aquele acidente do trabalhador, não tinha aquela fiscalização, porque a chefe da fiscalização alegava que ela tinha até 2 anos para apresentar um relatório. Então você percebia que não tinha, né, no estado de São Paulo, um processo de fiscalização, não podia ter um acompanhamento do sindicato nesse processo de fiscalização. Então, o nosso papel no Ministério do Trabalho era fazer esse fortalecimento das organizações sindicais, né, no estado de São Paulo, e aí não era só sindical ligado ao Sodor, então era dialogar também com o setor empresarial também no estado de São Paulo, e nós começamos a desenvolver um pouco esse trabalho. Começamos a fazer um levantamento na Baixada Santista. Nós percebemos que na Baixada Santista nós tínhamos ali muitas pessoas, né, e tinha, como é que fala, muito acidente químico naquela região. E nós detectamos que não tinha, na região da Baixada Santista, não tinha, nem por parte dos bombeiros, nem por parte, né, do Ministério do Trabalho, uma fiscalização, né, de empresas que têm risco químico naquela região. Então, tem muitas empresas hoje, muitos galpões na região da Baixada Santista, que tem um risco químico gravíssimo, não tem rota de fuga, né, caso aconteça algum acidente químico. E nós começamos a fazer um pouco esse levantamento via o Ministério do Trabalho. Um outro trabalho que nós começamos a desenvolver foi com a indústria pesada, né? O Feijó também fazia parte do Ministério do Trabalho, né? Fez uma parceria aqui em São Paulo também, dialogando com a construção pesada, dialogando com o setor de varejo também no estado de São Paulo, pensando formas ou mecanismos de geração de emprego na época, porque um dos papéis do Ministério do Trabalho, além da fiscalização, é pensar mecanismos de desenvolvimento do Estado, né, combinado com isso, né, a questão da geração do emprego. Uma outra ação importante que nós fizemos também na região da Baixada Santista, nós levantamos todas as empresas públicas que tinha na região da Baixada, o pessoal da Codesp do Porto, o pessoal da CDHU, né, o pessoal da Sabesp, e começamos a perceber que tinha muitas empresas, principalmente empresas terceiras, elas fechavam, né, a sua empresa, como eu falo, a empresa que estava prestando serviço, e deixava o trabalhador nas mãos. Então não pagava fundo de garantia, não pagava o 13º, não pagava os direitos trabalhistas. E a gente começou a fazer um movimento e obrigando que todas as empresas públicas que tinham empresas prestadoras de serviço na Baixada Santista tinham que ter um percentual mínimo, né, no contrato quando fosse feito, para garantir eventuais verbas trabalhistas caso a empresa fechasse. Isso era muito comum, né, dentro da empresa pública. Então foi uma ação importante que nós fizemos também no Ministério do Trabalho. Além de pensar junto com o CAL, que era um servidor de carreira do Ministério do Trabalho e é muito atuante na área de pessoa com deficiência, a gente conseguiu acompanhar e fiscalizar diversas empresas que não estavam cumprindo a cota da pessoa com deficiências e conseguimos, a partir de um trabalho aí do CAL e de outros servidores também do Ministério do Trabalho, que as empresas passassem a cumprir a cota da pessoa com deficiência também no estado de São Paulo. Então, são algumas das ações. Fiquei pouco tempo no Ministério do Trabalho, logo na sequência veio o golpe da presidenta Dilma em 2016, fiquei 4, 5 meses no Ministério do Trabalho e já está fazendo todo um processo de reestruturação do Ministério. Então a ideia era sempre fortalecer o movimento sindical, fortalecer o direito dos trabalhadores para que a gente pudesse efetivamente ter, né, um sindicato forte e ter os direitos dos trabalhadores sendo cumpridos e respeitados no estado de São Paulo. Então foi uma passagem rápida pela superintendência,
mas foi uma passagem que para a gente foi muito significativa. Uhum. Por falar em cotas, você, eu acho que enquanto deputado estadual, acabou também garantindo a questão das cotas para negros na universidade, não é? Isso, nós fizemos um trabalho importante, a gente conseguiu articular na época, Raquel, com todo o movimento negro do estado de São Paulo, inclusive o pessoal da direita, né? Porque você tem hoje no PSDB um grupo também do movimento negro que se organiza a partir da direita do estado de São Paulo. Então, você fez uma boa articulação, foi uma parceria na época com a deputada Tamirici Brandão. Nós começamos a montar um projeto que era para garantir, né, as cotas nas universidades públicas estaduais, na USP, Unicamp e Unesp, e era uma combinação, era cota racial combinado com cota econômica, né, que fazia uma análise socioeconômica da, da população, né, que ia necessitar da questão da cota, e discutir a questão da permanência. Então, é importante você não só entrar na universidade, mas você garantir uma permanência, né, um apoio também ao estudante que conseguiu acessar a universidade pública estadual. Foi a primeira vez que nós incluímos também, num projeto de lei, né, a cota para pessoa com deficiência. Né? A Unicamp foi a que mais resistiu para fazer a implementação. Né? Então, foi um projeto muito bem elaborado, um projeto muito bem feito. Quem nos ajudou na construção desse projeto foi o Silvio, né, que hoje é do Instituto Luiz Gama também, é uma pessoa muito bem articulada, é professor da USP. Então, ele nos ajudou também nessa articulação na época com todo o movimento negro do Estado de São Paulo. Foram muitos debates, né, foram muitas audiências públicas. Quando o governo percebeu que não tinha como ele não, como é que fala, deixar aprovar um projeto importante como esse no Estado de São Paulo, ele criou o PIMESP, né? Então, na verdade, o PIMESP é fruto desse projeto de lei que nós elaboramos, que nós construímos com o movimento social organizado, com muitas audiências públicas dentro da Assembleia, com a participação de diversos deputados depois também na LESP, e hoje a cota ela vai completar 10 anos em 2022. Né? Então, foi um projeto que nós iniciamos lá atrás também, né? Virou um PIMESP, que seria depois, em vez de ser a lei aprovada, virou um projeto que o Executivo apresentou, e toda a base do PIMESP foi a base que nós construímos nesse projeto. Então, assim, eu tenho muito orgulho de poder ter participado dessa construção desse projeto, né? Que o projeto de lei ele não pode ser apenas uma vontade do deputado, né? Ele tem que ser uma construção coletiva da necessidade da sociedade naquele momento. E esse projeto que nós apresentamos foi isso, né? Houve uma mobilização, uma movimentação, uma necessidade, né? Porque tinha sido aprovado, né, a cota, né, para a população negra, né, em Brasília, nas universidades federais, e nós sabíamos que era importante também ter isso no estado de São Paulo. Lembrando, Raquel, né, que quando a gente pensa em USP, Unicamp, Unesp, do que nós estamos falando? Né, de uma universidade pública que é importante para o desenvolvimento do estado de São Paulo, e quem financia a USP, Unicamp, né, somos nós a partir do ICMS. Né? Então, 10% do ICMS que é arrecadado no estado de São Paulo, ele vai para as universidades públicas estaduais. Então, todos nós contribuímos para o financiamento da USP. Quando a gente vai lá comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, né, a gente ali compra um carro, né, compra uma peça de roupa, nós estamos pagando o ICMS. Então, seja o trabalhador, seja o empresário, todo mundo contribui, né, com o financiamento da USP, Unicamp e Unesp, e nada mais justo, né, de quem contribui para o financiamento da universidade pública estadual também tem o direito a estudar. E a cota hoje é o caminho mais próximo, né, de você poder ter essa participação na USP, Unicamp e Unesp, e por isso que teve fruto todo esse debate desse projeto de lei que nós apresentamos na LESP. Muito legal. Agora, depois dessas coisas todas, desses projetos todos maravilhosos, você atualmente é vice-presidente da CUT. Como é que está a situação dos trabalhadores hoje, hein? Então, nós tivemos um ataque brutal, né, ao movimento sindical a partir de novembro de 2017. Né, ainda o Temer na presidência do Brasil, né, já começou ali um ataque. Eu comparo muito, Raquel, ao período do governo Temer e agora do Bolsonaro, também no período da FHC. Era um período que tinha ataque aos direitos sociais, é um período que, né, muita gente passava fome, né, o Brasil estava numa situação de miséria, né, você tinha privatizações de empresas importantes como a Petrobras, né, o Banco do Brasil, estão sendo preparado para ser privatizado. E quando tem um golpe na presidenta Dilma em 2016 e assume o Temer, o primeiro ataque que ele fez em novembro de 2017 foi uma reforma trabalhista
que mexeu em direitos estruturantes do trabalhador. Eu não estou falando do imposto sindical, né? Muitos sindicatos, né, já viveram como nós ficamos 10 anos nos bancários sem ter imposto sindical, né? O pessoal do serviço público não tem, né, imposto sindical e sobrevivem, né? Nós sobrevivemos, fortalecemos, buscamos alternativas de financiamento, mas o ataque que o Temer fez não foi mexer, né, apenas na estrutura da organização sindical. Ele tirou direitos básicos. Por exemplo, hoje a empresa não precisa mais fazer homologação no sindicato. Quer dizer, a homologação ela é básica. É ali que você vai fazer uma análise se o empregador pagou corretamente as decisões trabalhistas. Né? Se de repente tem uma trabalhadora que foi demitida grávida e teria direito ao retorno do trabalho, é na homologação que você consegue identificar. Um trabalhador que foi acometido de doença profissional, né? Então ele tem ali um ALER, né? Tem o síndrome do pânico, ele tem um problema, né, de segurança, que de repente teve um assalto na agência, né? Ele teve um transtorno mental a partir dos assaltos repetitivos na agência, você consegue, né, na homologação, garantir o retorno para o local de trabalho e muitas vezes você consegue perceber que o empregador não pagou corretamente, às vezes não recolheu o fundo de garantia ou recolheu o fundo de garantia e não repassou, né, para o FGTS, às vezes descontou o INSS e não repassou para o fundo da Previdência. Então, tudo isso a gente pega na homologação. E o governo Temer, ele proibiu, né, na verdade, o que aconteceu foi uma proibição de você fazer homologação no sindicato, passou a ser feito só na empresa. E homologação na empresa é só quem tinha até 1 ano de trabalho. Todo trabalhador que tinha mais do que 1 ano de trabalho, a homologação obrigatoriamente tinha que ser feita no sindicato ou no Ministério do Trabalho. E o Temer acabou com essa obrigatoriedade. Então, a empresa hoje pode fazer a homologação. Eles criaram o PJ, que a gente chama de PJ exclusivo. Né? Acontece isso muito na área de comunicação. Né? Eles contratavam um jornalista, contratavam alguém para a área de comunicação direto, né? com o CNPJ. Né? Como eu falei, a questão do MEI, por exemplo, que foi descaracterizado. Hoje, qualquer empresa vai lá, abre um MEI e vem trabalhar com a gente. Aí você não tem fundo de garantia, não tem 13º, não tem férias, né? Não tem uma jornada legal estabelecida. Né? Então, com isso, fica à mercê do patrão. Né? Criou na reforma trabalhista que a gente chama do trabalho intermitente. Quer dizer, você só vai trabalhar naquele momento que a empresa precisar de você. Né? Em vez de você ter, no mínimo, salário mínimo mensal, tem gente que recebe meio salário mínimo, 1/4 do salário mínimo no mês, porque ele recebe por algumas horas no mês. Ele tem que ficar à disposição, às vezes, né, o mês inteiro da empresa e trabalhar só algumas horas. Tem trabalhador que hoje está trabalhando em rede de supermercado, trabalha em posto de gasolina, ele trabalha 4 horas. Então, trabalhando 4 horas, ele recebe metade do salário mínimo, aí ele tem que pagar o transporte para ir até o mercado ou para ir até o posto de gasolina, ele paga a alimentação dele, porque como você trabalha só 4 horas, você não tem direito à alimentação. Na prática, você trabalha sem receber. Então, a hora que você olha o que você gastou de transporte ou de alimentação, aquilo que você recebeu, né, não paga o trabalho que você teve nessas 4 horas. E até em 2017, não poderia nenhum trabalhador, já tinha contrato de 20 horas. Já existia, né, na CLT o contrato de 20 horas. Só que quando você faz essa construção de trabalho intermitente, o que acabou acontecendo? O pessoal recebe menos que o salário mínimo, porque ninguém podia receber menos que o salário mínimo e passou a receber menos que o salário mínimo. Então, hoje a lei permite que você possa trabalhar durante o mês, mesmo com o trabalho parcial, e ganhar menos do que o salário mínimo. Então, foi um desmonte na estrutura sindical brasileira, acabou com a possibilidade de você ter plano de cargos e salários. Quando eu estive no Ministério do Trabalho, o que a gente percebeu ali? Todas as faculdades, para ela ter uma aprovação, uma continuidade do seu funcionamento, ela tinha que ter um plano de carreira, né, que tinha que ser apresentado, aprovado pelo Ministério do Trabalho, para ela poder funcionar. E aí o que nós percebemos? Né, que a maioria não fazia, e a gente, no Ministério do Trabalho, a gente podia dizer se a gente concordava ou não, né, com aquela, né, com a continuidade daquela faculdade ou não. Então, nós tínhamos o poder de fazer isso para o Ministério do Trabalho. Quando teve a reforma trabalhista agora, a empresa não precisa mais fazer plano de cargos e salários. Ela é desobrigada de ter plano de carreira interno. Ela faz do jeito que ela quiser. Ela não tem mais obrigação. E foi a lei que acabou com essa possibilidade. E uma outra coisa esdrúxula, né, que também tem dentro da lei que foi apresentada, hoje, né, o trabalhador ele tem direito a 1 hora de almoço. Né? Você podia ter uma redução do horário de almoço desde que houvesse uma assinatura, né, do superintendente ou do ministro do Trabalho. Né? Então, podia acontecer isso.
Só que agora não, você não precisa mais ter aquela uma hora de almoço, né? O trabalhador pode fazer só 30 minutos de almoço. E como é que os empresários acabam fazendo? Como a jornada de trabalho de 44 horas semanais, né, você faz 8 horas por dia, né, de segunda a sexta, dá 40 horas semanais. Então, muitos trabalhadores ou muitos empresários não cobravam o sábado do trabalhador. Então, o sábado acabava ficando como, né, o dia de descanso, né, o sábado, e não pagava aquelas 4 horas, né, que completava das 44 horas semanais. Depois da lei, muitos empresários começaram a diluir essas 4 horas no horário de almoço. Em vez do trabalhador ter uma hora de almoço, passou a ter só 30 minutos. Então, assim, foi um desmonte, efetivamente, que foi feito, né, a partir do governo Temer. Então, a nossa atuação na CUT, ela veio justamente pós esse período de 2017, de novembro de 2017. Né? Veio no momento onde, quando você começa uma negociação, Raquel, isso é uma coisa que ainda as pessoas não perceberam, muitos não perceberam. Quando você tem uma database, é um processo da negociação, eu imagino tudo que nós conquistamos nos últimos 10, 20, 30 anos já era um direito adquirido. Agora não. Depois da reforma trabalhista, toda negociação que ela começa, ela está zerada. Então, vale alimentação, vale refeição, o auxílio creche, a PLR, tudo que você já conquistou e você já tem na sua convenção coletiva, ela deixa de existir, né? Ela não existe mais. Então, você começa toda a negociação do zero. E agora tem até patrão apresentando a pauta de reivindicação do patrão na mesa de negociação. Olha só, quer dizer, a mesa de negociação é entre o patrão e o empregado. Agora, tem setor empresarial que ele apresenta a pauta de reivindicação dele na mesa de negociação quando começam as negociações. Então, tudo isso é fruto de uma lei, né, que foi apresentada pelo presidente Temer na época, potencializada pelo Bolsonaro agora também, a partir das medidas provisórias, né, a partir da carteira verde e amarela, a partir de outras legislações, né, o trabalho, né, aos bancos, ao sábado e comércio aos sábados e domingos, que estão tentando aprovar de qualquer jeito, outra mini reforma que estão tentando apresentar, e tudo isso na linha de retirada de direito. Então, com isso, o nosso papel na Central de Salvador tem sido para manter os direitos, ampliar os direitos, fazer um processo de resistência, reorganizar o mundo do trabalho, né? Nós estamos discutindo agora como é que a gente traz e vamos representar o pessoal que é ligado à Uber, de plataformas digitais, né? Como é que organiza o trabalhador nos bairros onde eles moram, porque hoje, né, com o advento, né, do trabalho em casa agora, do home office, né, você precisa organizar o trabalhador em casa, porque agora ele não vai estar mais só no local de trabalho. O local dele não é mais um local físico dentro da empresa. Muitas vezes ele está trabalhando agora dentro de casa. Então, na CUT nós estamos repensando também a organização do trabalhador também a partir do bairro, da região onde ele mora. Então, está tendo mudanças significativas no mercado de trabalho e a CUT está acompanhando todas essas mudanças, está se reorganizando também para garantir a representação desses trabalhadores que hoje estão em empresas de tecnologia, nas plataformas de tecnologia, mas também pensando na organização do trabalhador também no bairro onde ele mora. Certo. Eu lembro de ter dado um curso para o Sindicato dos Bancários, para algumas pessoas do sindicato. E aí, por falar em home office, o pessoal dizia, bom, já que você não gasta tempo de condução, você pode ter uma meta aumentada, né? Ou, eventualmente, para quem trabalhava na agência, o gerente dizia, olha, minha filha, você não conseguiu alcançar a tua meta, capricha no decote, você vai ver que você consegue. Cara, que é isso, meu Deus do céu? Que falta de respeito absoluta, né? Terrível, terrível. Bom, teve uma moça bonita que sentou atrás de você, eu quase que perguntei quem era ela, mas ela acabou de sair. Quem é ela, hein? Minha filha Amanda, né, Uhum. tá seguindo um pouco os passos do pai, os passos dela mesmo, né? Ela hoje está fazendo faculdade de economia, está fazendo uma Opa! faculdade também de ciências sociais, passou na Universidade Federal a partir agora do SISU, né? Conseguiu, né? Vai fazer uma faculdade de ciências sociais no Paraná, na Faculdade Uhum. Fronteira do Sul. Então, e hoje estamos juntos, né? Nós estamos indo para visitar minha cunhada em Curitiba, né? Ela, né, não está bem, né? De saúde, a gente quer acompanhar, então estamos aproveitar esse comecinho de ano e fazer uma visita. Então, estamos aqui no meio do caminho, estou me registro agora, estamos indo lá para a cidade de Curitiba, mas a nossa vida é assim, né? A gente não para, né? Então, a gente está num lugar, a gente está no outro, e tem que aproveitar um pouco essas oportunidades, né? Porque acho que estar com a família ele é muito importante, né? Então, toda essa nossa trajetória, toda essa
esse movimento que eu acabei acompanhando, né? Se não tiver o apoio de amigos, se não tiver o apoio de familiares que entendem essa luta junto com a gente, né? Você mesmo, Raquel, a gente sabe da sua luta, né? Que você sempre teve, né? Na defesa, né? Das mulheres, né? Sempre teve junto aos movimentos sociais, né? Mesmo quando você fazia as pesquisas, a gente sabe que as pesquisas ela pega o sentimento das pessoas ali, e você conseguia sempre trabalhar muito bem, né? Com esse sentimento para ajudar na estruturação de políticas públicas. E esse é um pouco o nosso papel, né? Então, hoje minha filha está aqui acompanhando também, estamos indo junto para lá, mas semana que vem nós já estamos na luta, na lida de novo, porque o ataque ao direito do trabalhador ele não para, né? O processo de privações do governo federal e do governo do estado também não para. E a gente na CUT tem um pouco esse papel, né? Nós vamos agora, né, dar como é que fala, uma parada, né, agora no começo desse ano, para voltar a partir da semana que vem com todo o pique novamente. Uhum. Eu vou te mandar o manifesto que nós fizemos, os grupos feministas, né? Porque a gente considerou que, na verdade, os trabalhadores, em primeiro lugar, e as mulheres, em segundo lugar, foram os que mais perderam com este governo, né? Vocês têm, na CUT, tem alguma ideia, algum projeto, alguma coisa nesse sentido das mulheres? Afinal de contas, você está no Observatório da Mulher aqui hoje? Não, sim, nós sempre trabalhamos, hoje nós temos a Márcia, que é a nossa secretária de política para as mulheres na CUT, ela tem feito um trabalho belíssimo, né, não só com o levantamento de dados, mas também com sempre trabalhando para ter cláusulas, né, nas convenções coletivas, né, para a criação de políticas de igualdade de oportunidade. E quando a gente fala igualdade de oportunidade, a gente não quer só, né, que tenha os mesmos direitos que os homens. A gente quer, inclusive, que tenha direitos melhores, né? Porque se a gente pegar hoje as mulheres têm desenvolvido, né, o seu trabalho, e tem uma passagem, né, que é muito importante, que quando foi em 2008, 2009, nós conquistamos a licença maternidade 6 meses para a categoria bancária. E na época, o negociador da Febraban, ele, não, vamos colocar aqui na cláusula de negociação que ela é opcional, porque nenhuma mulher vai querer ficar 6 meses de licença maternidade. Todas elas vão querer ficar só 4 meses, porque elas prezam mais a carreira do que o filho e a família. O que foi bacana? Não tem uma mulher que não escolheu 6 meses a licença maternidade. Todas, né? E por mais que ficou como opcional na convenção, todas elas, porque não é a questão da gravidez, né, que tira, né, a mulher do mercado de trabalho. Nós temos, de fato, uma categoria que os maiores postos ainda são de homens. A gente tem brigado muito com isso, né, para que mais mulheres ocupam os postos chaves de superintendências, de diretorias do sistema financeiro. Nossa cláusula de igualdade de oportunidade ela cria um pouco essa condição, mas a luta para que isso seja, né, parte da política, né, da empresa, né, não pode, né, como eu falo, simplesmente, né, achar que isso é normal, o homem tem que ganhar mais do que a mulher, né, porque a mulher não pode, porque a mulher tem dupla, tripla jornada, e muitas vezes era esse argumento que se utilizava. E a gente foi quebrando um pouco essas barreiras ao longo do tempo. Então, nós estimulamos pela CUT que todas as categorias tenham cláusulas de igualdade de oportunidade, né, cláusulas de combate, né, a questão do racismo interno também dentro dos locais de trabalho, que tem muito, mesmo a contratação. Hoje, a contratação ela é privada. Então, por que você, quando você comenta do decote, e não é só o decote, é o decote ainda de mulher branca, né, alta, loira, né, porque na cabeça de quem contrata, né, o padrão de beleza para trabalhar numa agência bancária, né, não é um padrão negro. Né? Tem poucas mulheres hoje trabalhando em agência bancária que são negras ou negros. Se a gente olhar em shopping... Ou, eventualmente, o gerente dizia, eu contratei uma mulher negra de 400 talheres. É isso. Então, a gente começa a mostrar que, assim, porque a contratação ela é privada, ela não é pública. Então, o olhar da contratação não é que nessa cidade, por exemplo, 70% da população é negra. Só que todo mundo que trabalha numa agência bancária, numa loja de departamento, todo mundo é branco ou branca. Por quê? O olhar da contratação, ela não é pública, ela é privada. Então, quem contrata escolhe o jeito, né, uma pessoa que ele quer contratar. E às vezes, né, na maioria das vezes, as pessoas às vezes têm um mestrado, têm um doutorado, né, e não é contratado por causa da cor.
Então, esse debate a gente tem feito também no movimento sindical bancário, mas os demais, né, sindicatos também, da importância do acesso, né, ao mercado de trabalho, que ele tem que ser, né, como é que fala, o mais justo possível. Né? Você não pode ter um olhar racista, né, um olhar discriminatório no processo da contratação. E não é só na contratação, depois no processo da carreira, né, e da seleção e da empregabilidade, que muitas vezes, a hora que vai demitir, né, você às vezes não demite aquela pessoa que tem o melhor desempenho, você não demite aquela que tem o pior desempenho. Você demite às vezes, né, uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência e muitas vezes, né, mesmo sendo competente, desenvolvendo muito bem o trabalho, então mesmo o processo depois da seleção, de contratação, de demissão e de encarreiramento, muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, o olhar é um olhar preconceituoso no momento da contratação. E esse debate a gente tem feito o tempo todo dentro da CUT, que só vai ter uma cidade justa quando, de fato, não existe mais essa injustiça social e de classe e de raça dentro dos locais de trabalho. Uhum. Eu vou pedir para o Mauro entrar logo em seguida, porque eu queria também te questionar sobre o projeto na Argentina, que fez sucesso aqui no Brasil, né? Parece que o presidente acabou determinando que as mulheres que poderiam, eventualmente, estavam próximas de se aposentar, mas não tinham horas de trabalho suficiente, ele passou a considerar o trabalho do cuidar como sendo responsável por isso. Você acha que tem chance, que aqui as feministas todas se encantaram, você acha que tem chance da CUT comprar um projeto desses algum dia? Precisa, e tem que comprar, né, Raquel e Mauro? Porque quando a gente pensa, né, na lógica da aposentadoria, né, como é que era no caso do trabalhador do campo? Né? Você contava esse tempo de trabalho. Agora o governo Bolsonaro veio e acabou com essa possibilidade do sindicato rural, né, em diversos municípios, poder apresentar lá uma carta, que era uma comprovação que o trabalhador ele trabalhou por um período no campo. E essa questão dos cuidados da mulher é a mesma coisa. Né? Hoje, quando nós temos o LOAS ali, quer dizer, foi um primeiro reconhecimento, né, das pessoas que têm uma pessoa com deficiência em casa, ter um mínimo do recurso para poder, porque não tem condição de trabalhar. Então, pelo LOAS, você, na pessoa com deficiência, você recebe um salário mensal, né, um salário mínimo, para garantir o acompanhamento de uma pessoa com deficiência. Então, isso já é um reconhecimento que não tem como a pessoa trabalhar para fazer o acompanhamento. E essa questão dos cuidados, ele tem que entrar e tem que contar, sim, de fato, o tempo de aposentadoria. Porque é um trabalho, é um acompanhamento. Né? Quer dizer, vamos imaginar se fosse serviço público, municipal, estadual, federal, que tivesse ter esse acompanhamento por uma pessoa, né, que faz esse processo de acompanhamento pelo serviço de saúde. Né? Quer dizer, se você fosse fazer isso, o custo, o investimento ele é muito, muito maior. Então, você pensar, às vezes, ações, voltar de políticas públicas, de pensar a questão da aposentadoria é muito importante. E nós vamos ter que repensar, Raquel, a partir de 2023, a questão da aposentadoria. Nós podíamos ter estruturado um fundo melhor a partir do pré-sal, que no primeiro momento ia ser para a saúde, depois ia ser para a educação. Esse recurso do pré-sal, né, antes do golpe, ele podia estar sendo destinado depois de um tempo para a estruturação do fundo previdenciário do nosso país. Então, nós vamos ter muita coisa para mudar a partir de 2023, e essa questão da previdência é um debate importante a ser feito. Mauro? Olha, depois de tudo que foi dito, nós já estamos um pouquinho avançados no tempo, eu só quero comentar uma coisa, que é o seguinte, esses 2 últimos governos que tivemos, eles estão, obviamente e claramente, são os representantes de uma classe. Né? O último salário mínimo que foi feito não teve isto de repasse além da inflação. Nos governos do PT, nós tivemos sempre, né, acima da inflação. Isto mostra que esses 2 últimos governos representavam uma classe, e não era a classe dos trabalhadores e não era a classe das pessoas mais pobres. E aqui, Colina, você trouxe N exemplos de prejuízos que a classe trabalhadora teve, em N exemplos que você deu. N.
Eu não vou ficar aqui repetindo, porque isso é uma exaustão de... Então, assim, a gente vê assim, o dano que tem para uma sociedade, né, como a nossa, que a maioria é classe trabalhadora. Então, é um prejuízo imenso. A gente não consegue medir o prejuízo que tem isso para uma sociedade. Né? Uma sociedade que trabalha, a gente não faz ideia o que isso tem. Né? Quando que a gente vai recuperar isso? A gente não faz ideia. Né? E assim, isto vai beneficiar quem? A classe que colocou esses governos lá, não é? A gente sabe disso. Né? Infelizmente, a gente vai ter que trabalhar muito para poder reverter isto. E eu acho que nos resta é fazer esse trabalho para poder reverter, né? E poder reconquistar um pouco o que a gente teve no passado. É isso, infelizmente. Vamos à luta. E para a gente, Mauro, é muito importante esse processo, né, do que nós perdemos e ver como reconstrói. Você reconstrói, acho que a população começa a perceber que, além de eleger um presidente, eleger um governador, tem que eleger deputados estaduais, tem que eleger senadores e deputados federais, que todos os desmontes que aconteceram no direito dos trabalhadores passou pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Você vê a reforma da Previdência. Hoje a mulher tem que trabalhar até 62 anos, 40 anos de contribuição. O homem tem 65 anos, 40 anos de contribuição. Né? Mexeu na questão da trabalhadora que tinha a questão que tinha a pensão. Né? Hoje a pensão ela é menor do que você recebia a pensão anteriormente. Os direitos dos trabalhistas que foi desmontado. Eles acabaram com o PIS/PASEP. O pessoal nem percebeu, foi bem na pandemia. Eles acabaram, não existe mais o fundo do PIS/PASEP. Né? Agora só tem o fundo do FGTS, que houve uma junção. E na reforma agora que eles querem fazer, que é a reforma da tributária, eles vão acabar com o COFINS e vão acabar com o recolhimento do PIS/PASEP. Então, o que acabou com o fundo, agora vão acabar com o recolhimento. Eles vão criar 2 impostos. Vai criar o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E não tem uma vinculação mais para o COFINS. O que é o COFINS? É a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Olha o nome da contribuição. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, ali está a licença maternidade, o seguro-desemprego, o auxílio-doença, o acidente de trabalho, né, o LOAS, né, o Bolsa Família, o Sistema Único de Saúde, o SUS, está todo estruturado, né, no COFINS, na contribuição para o financiamento da Seguridade Social. E eles querem acabar. Quer dizer, se você pegar a proposta do Guedes, do IVA e do IBS, ele não vincula, né, a questão da seguridade e da saúde, né, à questão do novo imposto. Ele só vincula a questão da aposentadoria, a questão previdenciária. A assistencial, né, e a de saúde não tem uma vinculação. Então, é um ataque que está colocado. Então, primeiro, né, acho que esse ano 2022, nós ainda temos que resistir para que não seja aprovado, né, essa reforma tributária do jeito que eles estão apresentando, né, que não aprove a PEC 32, que desmonta o serviço público, né, no nosso país, porque não é um ataque só ao servidor, é um ataque à base do serviço público no nosso país. Igual hoje, o transporte ele é gratuito. Por mais que a gente pague lá, o transporte ele é público. Não é que é gratuito, ele é público. Porque o município ele é obrigado a garantir um transporte para o trabalhador, porque é o princípio do público. Eles querem acabar com esse princípio do público. A creche hoje é um direito da criança, é um direito público, né? Ela tem um direito a ter uma creche. A escola é um direito, né, público. Então, o Estado ele é obrigado a garantir a escola, né, para as crianças. Então, o que eles querem acabar na PEC 32 é acabar com esse conceito do público. Né? Tudo pode ser privado. Se tudo pode ser privado, eu não tenho mais obrigação, enquanto prefeito, governador, presidente da República, de garantir o que é público. E esse é um ataque que está sendo colocado também em Brasília. Então, além da gente reverter, Mauro e Raquel, questão da Previdência, do direito dos trabalhadores, as privatizações onde aconteceram, o ataque que teve aos movimentos sociais, aos conselhos, né, às políticas públicas, né, políticas de inclusão que o governo Bolsonaro já acabou, nós vamos ter que brigar para ter de novo a partir de 2023. Nós temos algumas ações que estão tramitando em Brasília agora que nós não podemos deixar ser aprovado. Então, para a gente, essa luta de resistência ainda em 2022, ela é muito importante. Então, combinar essa questão da resistência, mas já buscando caminhos para rever todas as maldades que o governo Bolsonaro e Temer
fez a partir de 2016. Agora, é importante, além de ter presidente do Campo Democrático Popular, governador do Campo Democrático Popular, ter senadores e deputados federais também que possam nos representar. Deputados e senadores que não vão mexer no direito da classe trabalhadora a partir de 2023. E você seria um desses pré-candidatos, Marcolino? Não, nós estamos colocando, Raquel, o nosso nome à disposição. Como eu disse, é um projeto que a gente já tem, né, dos bancários, do movimento social. A gente tem hoje uma atuação muito forte na questão da moradia. A gente já colocou o nosso nome à disposição para uma construção, né, de um debate interno do partido, dentro do movimento social. E estamos vindo representando também, né, os trabalhadores da Central dos Trabalhadores. Então, nós temos muitos trabalhadores hoje no estado de São Paulo, né? Temos hoje já deputados ligados, né, aos trabalhadores, tem o Bárbara dos Metalúrgicos, a Bebel da POSP, né, eu venho da categoria bancária, mas nós estamos trabalhando muito para a gente ter, né, mais um representante da CUT também, dentro do espaço do Parlamento Estadual, e também ter representantes dos trabalhadores no Parlamento Federal. Então, é uma construção que nós estamos fazendo, que é importante ter gente da gente, né, dos trabalhadores, ocupando espaço no Parlamento. Não dá para deixar só os empresários, né, sendo deputados federais, estaduais, senadores, que quando eles entram lá em Brasília, eles não representam a classe trabalhadora. É como o Mauro falou, né, Mauro? Eles só trabalham para retirar direito. E acho que o que nós podemos fazer é resistir agora, né, com a mobilização social, como fizemos de vários atos pelo Fórum Bolsonaro, por muitos que nós participamos junto com os movimentos sociais, né, a Coalizão Negra por Direitos, né, o pessoal do Povo Sem Medo, né, o povo da Frente Brasil Popular, né, centrais sindicais, os partidos políticos. A gente conseguiu, né, fazer grandes manifestações em 2021. Nós não podemos parar de estar nas ruas, né, protestando, mas é importante alertar o trabalhador que o parlamento é um espaço importante, né, de manutenção, de inclusão ou de retirada de direitos. Luiz Cláudio Marcolino, foi um prazer enorme ter você aqui no programa, foi super importante. E você quer se despedir dos nossos ouvintes e assistentes? Não, eu que agradeço, Raquel, aí, pelo convite. Acho que é o primeiro programa do ano que vocês estão desenvolvendo. É uma honra para mim poder participar do programa de vocês. Agradecer também ao Mauro aí pela companhia do programa e me colocar à disposição. Você sabe que a gente nunca, né, deixou de lutar, com o mandato ou não, né, a gente nunca deixou de estar junto com os movimentos sociais. E para a gente ter um parlamento, estar no parlamento, né, potencializa ainda mais um pouco esse nosso trabalho. Mas, independente de qualquer coisa, nós estamos na luta, vamos estar em 2022 ainda fazendo a resistência, fazendo as mobilizações, né? E é importante, a partir de 2023, a gente ter aí um governo federal, né, a partir do presidente Lula, aqui no estado de São Paulo, a partir do Haddad ou do Bolsonaro, são duas pessoas importantes também, né, no cenário do estado de São Paulo. Mas nós precisamos ter pessoas, né, governando, né, o estado e o país que tenha preocupação com a classe trabalhadora. Então, acho que um desses dois aqui no estado de São Paulo, ou Lula no Brasil, para a gente é o melhor caminho. E a gente vai estar ajudando aí nessa construção, agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para você em outros momentos também poder estar conversando, né, com você, com o Mauro e com seus ouvintes. Obrigado. E bom ano, feliz ano para todos e todas. Bom ano, um abraço para você e um beijo para a filhota. Mauro, você quer dizer tchau? Amanda e a Rose. Opa! O canal lá na frente está à disposição. Obrigado, Mauro. Obrigado, Raquel. Bom ano para todos e todas. Boa. Tchau, tchau.